Primeiramente, boa tarde a todos vocês, meus alunos queridos. E a gente está passando por um momento bem complicado, né, com as nossas aulas, porque a gente agora está adaptado a um modelo novo de aula que a gente vai ter. Nós vamos ter agora essas aulas à distância na modalidade EAD. O que é essa modalidade à distância? Vocês vão fazer as atividades de vocês em casa, mas vão ter uma orientação minha por aqui, infelizmente por vídeo. Eu que gosto tanto de estar perto dos meus alunos para estar ali cobrando. Vocês sabem que eu cobro bastante e não vai ser porque a gente está à distância que eu não vou cobrar. A cobrança é maior ainda, será maior. Então a gente está vivendo esse momento de pandemia, infelizmente, que está prejudicando em tudo, né? Não só é no nosso trabalho aqui na escola, como também na nossa vida, em todos os aspectos, né? Com as nossas amizades. Espero que todos vocês estejam fazendo na linha o isolamento social, porque a gente tem passado por momentos complicados devido ao contato social, com o contágio dessa doença. Infelizmente eu fui contaminado com o coronavírus há alguns dias, mas felizmente estou curado, mas porém minha avó, que eu convivo com ela foi contaminada também. Minha avó tem 81 anos e infelizmente ela está internada em estado grave em uma UTI, se encontra entubada, inconsciente, mas porém ela está na luta, está lutando com todas as forças para sobreviver. Essas são as palavras dos médicos que estão tratando dela, que ela está lutando muito pela vida. Espero que vocês também coloquem ela nas orações de vocês, porque aqui a gente está orando muito e esperando que essa pandemia passe sem tantos prejuízos e que ela volte, né? E voltando aos conteúdos da escola, a pandemia tem atrapalhado a gente desse jeito, porém, não é só o isolamento social que atrapalha. Dentro desse novo comportamento, né, que a gente faz esse isolamento social, aparecem alguns problemas, algumas doenças que antes a gente não tinha. Por exemplo, as ansiedades, porque vocês não estão brincando, não estão interagindo com outros colegas. Às vezes pode aparecer episódios de ansiedade, de depressão, e que, mesmo vocês sendo crianças, isso são problemas que podem atingir vocês e que vocês têm que criarem algumas estratégias para que isso não afetem a saúde de vocês, porque é muito importante nesse momento a gente também ter uma boa saúde mental, além da saúde física. E agora a gente vai falar um pouquinho restritamente das nossas atividades. Uma coisa muito interessante para que a gente faça são as revisões dos conteúdos já estudados em sala. Infelizmente a gente tem um grupo que não é pequeno na nossa sala de alunos que ainda não sabem ler, não têm autonomia de fazer a leitura fluente. Isso a gente tem que... É mais difícil quando você chega até aqui onde a gente chegou sem ter o domínio da leitura. Infelizmente isso ainda acontece. A gente tem esse quadro grande nessa situação, porém as tentativas de reverter isso
com aulas presenciais, quando a gente estava lá na escola, é bem mais fácil. É bem mais fácil de eu atuar para reverter esse quadro de não conseguir fazer as leituras. Porém, a distância vai ser um desafio bem maior da gente conseguir reverter isso, mas nós iremos propor estratégias para que a gente consiga ter sucesso nesse pessoal que ainda não conseguiu ler. Eu queria parabenizar alguns dos colegas de vocês que começaram o ano comigo também, sem saber ler, mas com esforço, dedicação, conseguiram, nesse período curtinho de tempo que a gente teve contato, eles conseguiram aprender. Parabéns para vocês que conseguiram. Eu estou muito feliz, eu sou muito feliz com vocês, porque vocês são alunos ótimos, alunos comportados, e todos são muito esforçados. Até os que não conseguiram ainda aprender a ler, mas são muito esforçados. Espero que todos vocês estejam em casa fazendo essas revisões, fazendo esses exercícios de leitura que nós éramos acostumados a fazer na sala, para que vocês consigam atingir o que a gente propôs desde o começo do ano, e é o mínimo que vocês precisam para conseguir avançar nas séries nos próximos anos. Sobre as resoluções das atividades, vocês receberam uma coletânea de atividades. Essa coletânea ela vai ser suficiente para 2 semanas de aulas, são 10 aulas. Mas se vocês prestarem atenção no contar das folhas, das páginas, não tem 10 atividades. Por quê? Eu separei algumas desses dias que a gente tem para fazermos atividades que não vão ser resolvidas no papel. Vão ser atividades com um caráter mais diferenciado, que eu vou precisar muito do empenho de vocês e até a ajuda do pai de vocês, do irmão mais velho, de alguém aí que esteja olhando vocês, para a gente conseguir fazer essas atividades mais diferentes um pouquinho. Eu queria fugir um pouquinho só do papel, queria fugir um pouquinho, né, da atividade só no papel e dessa explicação por vídeo que a gente vai fazer. Além disso aqui ser muito importante, é o mais importante, é uma das coisas mais importantes, porém não é a única coisa. E queria falar também da importância dos treinos de leitura. Treinar a leitura é uma coisa importantíssima, tendo em vista que no Brasil a gente, infelizmente, tem um baixo índice de leitores. Aí quando você fala assim, baixo índice de leitores, eu estou falando em palavras mais resumidas, mais fáceis de vocês entenderem. Não é que a maior parte do Brasil é analfabeta, não é isso. É que infelizmente a gente não tem essa cultura na nossa população de fazer leituras, de ler livros, acompanhar a literatura. Infelizmente a gente não tem, porque muitos dos nossos colegas, dos meus colegas professores, às vezes não se dedicam tanto a desenvolver essa habilidade em vocês de ter essa autonomia de fazer leitura. Porém, é uma coisa que eu acho muito importante e que eu sempre estimulo os meus alunos a estar praticando leituras, porque você fazer leitura de um livro, você vai estar fazendo, você vai estar compartilhando da história do outro, da experiência do outro. E às vezes até a gente aprende com os erros que estão lá nos livros e a gente aprende mudar aspectos das nossas vidas com a experiência que a gente leu lá no livro, sem precisar sofrer o que aquela pessoa que escreveu aquele livro lá sofreu de experiência de vida, por exemplo. E no mais, em seguida eu irei gravar mais um vídeo explicando, já diretamente falando com a atividade e explicando o que é que a gente vai fazer na atividade de hoje. Eu estou muito feliz em estar entrando em contato com vocês novamente.
Esse vídeo eu vou disponibilizar lá aqui no grupo, né? Lá no grupo do WhatsApp, para que inicialmente a gente tenha esse contato assim mais leve, sem ser tão diretamente ligado a uma atividade. Isso é mais para a gente ter esse contato, de eu saber como é que vocês estão, se vocês estão bem, se está tudo bem por aí, se está todo mundo com saúde, que vocês incentivem os seus familiares também, na medida do possível, praticarem esse isolamento social, para que a gente consiga superar essa pandemia e, com fé em Deus, seguir em frente, e que também nós devamos acreditar na ciência, que os nossos cientistas do mundo vão conseguir desenvolver o mais rápido possível essa vacina contra o SARS-CoV-2, e a gente vai melhorar. Todo mundo vai melhorar e não vai precisar estar tão recluso, guardado em casa. Que Deus abençoe vocês. E eu vou agora, em seguida, gravar o vídeo com a atividade. Muito obrigado.